O silêncio de Wuhan, o enigma por trás da origem da Covid-19. A verdade nunca foi dita. O mundo todo ficou paralisado diante de uma pandemia que surgiu como um pesadelo sem aviso prévio. Milhões de vidas perdidas, economias arrasadas, destinos despedaçados. Mas o que ninguém percebeu foi que, por trás das máscaras e das manchetes, havia algo muito mais sinistro do que um simples vírus. Porque isso não foi um simples acidente. No começo, tudo parecia uma tragédia natural, um surto inesperado, um erro de laboratório. Mas e se eu te disser que nada disso foi acidental? E se eu te contar que alguém, ou algo, planejou que isso acontecesse? Eu estava lá. Eu testemunhei coisas que desafiam qualquer explicação lógica. Documentos que desapareceram no exato momento em que foram encontrados. Cientistas que sumiram sem deixar rastros. E murmúrios. Murmúrios nos becos escuros de Wuhan, onde a verdade era um tabu. Agora, pela primeira vez, eu irei revelar o que descobri. Mas aviso, essa narrativa não é para os fracos de coração. Se você escolher continuar ouvindo, saiba que certas verdades deveriam permanecer ocultas, porque aqueles que se aproximaram delas simplesmente desapareceram. Era uma noite mais sufocante do que o inferno, em Wuhan. O ar estava impregnado com um cheiro tão pesado que era como se algo invisível tivesse vomitado na atmosfera. As ruas estavam quase desertas, com apenas algumas sombras, se movendo tão rápido que pareciam fugir de seus próprios demônios. Eu não estava ali por acaso, mas sim por insistência de uma fonte anônima que me mandou uma mensagem enigmática. Se você quer a verdade, apareça sozinho. Rua Hongshan 23, meia-noite, e não traga seu celular. Meu coração batia tão forte que parecia querer fugir do meu peito. Cada passo ecoava como trovões nas paredes úmidas e sinistras das vielas estreitas. Quando finalmente cheguei ao endereço, deparei-me com um prédio abandonado. Suas janelas escancaradas como se fossem bocas famintas esperando para devorar qualquer alma, corajosa o suficiente para entrar. No térreo, uma porta entreaberta rangia com o vento, como se fosse um aviso para os intrépidos. Tomei fôlego e empurrei a porta. O lugar estava tão escuro que o próprio breu parecia palpável. O cheiro de mofo e ferrugem quase me fazendo tossir. Dei passos hesitantes, tentando enxergar através da escuridão, quando uma voz sussurrou atrás de mim. Demorou, hein? Virei-me bruscamente, deparando-me com um homem encapuzado emergindo das sombras como um espectro. Seu rosto estava parcialmente oculto por uma máscara, mas seus olhos, arregalados e inquietos, brilhavam no escuro como faróis de um navio perdido. Quer a verdade? Ele sussurrou, olhando ao redor como se esperasse ser atacado a qualquer momento. Balancei a cabeça lentamente, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Meu instinto gritava para sair correndo dali, mas minha curiosidade me mantinha firmemente plantado no chão. Então preste muita atenção. Tudo o que você pensa que sabe sobre a Covid-19 é uma mentira. O vírus não veio de um mercado de animais. Nem foi um acidente. Meus olhos se arregalaram, o medo se transformando em puro pavor. Você está insinuando que foi criado de propósito? Ele se aproximou e, com um movimento rápido, colocou um pequeno pendrive em minha mão, forçando-me a aceitá-lo. Pegue isso, mas seja cuidadoso. Eles sabem que você está aqui. Um barulho vindo do andar de cima fez o homem congelar. Em um movimento ágil, ele me empurrou contra a parede e sussurrou. Se eu não sair vivo daqui, queime tudo. Não confie em ninguém. Antes que eu pudesse reagir, o prédio foi tomado por um som estranho. Um chiado metálico misturado com um zumbido enlouquecedor. As luzes piscaram por um instante e, quando voltaram, o homem havia desaparecido. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, ainda podia ouvir sua respiração, mesmo sem vê-lo. Eu segurava o pendrive com uma força descomunal. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar pelas paredes do prédio abandonado. Aquele sujeito simplesmente desaparecera diante dos meus olhos, mas ainda podia sentir sua presença pairando no ar. O som estranho que reverberou pelo edifício se dissipou, porém o silêncio que se seguiu era ainda mais aterrorizante. Decidi que não era seguro permanecer ali por mais um segundo sequer. Saí do prédio às pressas, olhando ao meu redor, com a sensação de que alguém me observava furtivamente. Ao chegar no hotel, tranquei a porta e fechei as cortinas às pressas. Liguei meu notebook e inseri o pendrive. Instantaneamente, a tela ficou completamente negra e uma linha de código sinistra surgiu diante de mim. Digite a senha. Meu estômago se revirou. Eu não fazia ideia de qual seria a senha.
Antes que pudesse conceber uma forma de contornar essa situação, o arquivo se abriu sozinho. Era como se uma força invisível estivesse me concedendo acesso, como se algo sobrenatural quisesse que eu visse o conteúdo ali contido. Haviam 3 pastas. Origem. Control. Desaparecidos. Um nó se formou em minha garganta. Era uma sensação avassaladora. Como se estivesse prestes a testemunhar algo que jamais deveria ser visto por olhos humanos. Cliquei em Origem. O primeiro arquivo era um vídeo. A tela tremia, como se estivesse sendo gravado às pressas. A imagem revelava um laboratório. Mas não era um laboratório qualquer. Era subterrâneo. Tanques com um líquido esverdeado e algo se movendo dentro deles. Pessoas vestidas com jalecos brancos corriam de um lado para o outro, conversando em mandarim. De repente, um grito. A câmera virou-se para o canto da sala. Uma mulher estava caída no chão, tremendo. Seu corpo parecia estar passando por uma metamorfose assustadora. Sua pele se rasgava, seus olhos sangravam. Os cientistas entraram em pânico e correram para acionar um alarme. O vídeo foi cortado abruptamente. Minha respiração ficou presa na garganta. Aquilo não era apenas um vírus. Era algo muito mais sombrio e terrível. Trêmulo, cliquei na segunda pasta. Controle. Desta vez eram documentos. Os textos estavam em mandarim, mas algumas palavras eram claras o suficiente para que eu pudesse entender. Neutralização de informações. Eliminação de testemunhas. Ajuste de disseminação. Um calafrio percorreu minha espinha. A Covid-19 não foi apenas criada. Ela foi liberada intencionalmente. E o pior, aqueles que sabiam demais estavam sendo eliminados. Minha mão hesitou antes de clicar na última pasta. Desaparecidos. Mas antes que pudesse prosseguir, as luzes do meu quarto começaram a piscar. E alguém bateu a porta. 1, 2, 3 vezes. Rapidamente abaixei a tela do notebook e fiquei imóvel. Quem diabos poderia estar batendo na minha porta a essa altura da noite? Meu coração martelava no peito com tanta intensidade que parecia prestes a sair pela boca. A batida persistiu. Peguei meu celular e olhei a câmera de segurança do corredor. O corredor estava vazio, mas a batida continuava. Foi então que percebi. Não vinha da porta. Ela vinha de dentro do quarto. Meu corpo congelou. O som das batidas reverberava pelo quarto e eu sabia que não estava mais sozinho. Com o coração martelando no peito, olhei ao redor, tentando encontrar a origem do barulho. A porta do banheiro estava entreaberta. As cortinas balançavam levemente, como se alguém houvesse passado por elas. E então, silêncio. Eu sabia que deveria correr. Sair dali o mais rápido possível. Mas alguma coisa me impedia. Era como se o ar estivesse mais pesado. Como se uma presença invisível estivesse me observando. Engoli em seco e, reunindo coragem, me levantei devagar. Peguei o notebook e caminhei até a porta pronto para sair. Mas, quando minha mão tocou na maçaneta, senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo respirou atrás de mim. Lento, frio. Virei-me num movimento brusco, mas o quarto estava vazio. Quem está aí? Minha voz saiu baixa, trêmula. Nenhuma resposta. Mas então a tela do meu notebook acendeu sozinha. A pasta Desaparecidos havia sido aberta, e uma única foto estava visível na tela. Uma foto minha. Eu não conseguia respirar. Alguém já sabia que eu estava investigando, e agora eu era mais um nome na lista. O pânico me dominou. Fechei o notebook, enfiei-o na mochila e saí do quarto às pressas. Peguei o elevador, mas cada segundo parecia uma eternidade. Assim que as portas se abriram no térreo, caminhei rapidamente até a saída, tentando parecer o mais normal possível. O ar fresco da madrugada bateu no meu rosto quando pisei na rua, mas a sensação de alívio durou pouco. Havia um carro preto estacionado do outro lado da rua. Os vidros eram escuros. O motor estava ligado. E eu senti que alguém dentro dele estava olhando diretamente para mim. Era um aviso. Eles sabiam. E eu estava marcado para morrer. Meus passos ressoavam alto na maldita calçada enquanto eu tentava me afastar daquele carro preto que parecia seguir meus movimentos como um predador à espreita. Eu sabia que sair correndo seria pedir para ser pego. Então, mesmo com o pânico devorando minhas entranhas, tentei manter a calma e fingir que tudo estava sob controle. Que diabos você faria se estivesse no meu lugar? Continuaria investigando até descobrir a verdade ou pegaria o primeiro avião para bem longe daqui? Me conta nos comentários. Chamei um táxi e dei um endereço. Aleatório para despistar. Qualquer sombra que estivesse me seguindo. Enquanto o carro avançava pelas ruas de Wuhan, abri meu notebook e mergulhei de volta na pasta Desaparecidos. Aquela foto de mim.
Eu não me lembrava de tê-la tirado. Mas o que me deixou de cabelo em pé foi a legenda sinistra abaixo dela. Candidato 2043. Status em observação. Meu estômago deu um nó. Quem raios estava me vigiando? E por que diabos eu era considerado um candidato? Continuei vasculhando os arquivos e me deparei com dossiês de várias pessoas. Jornalistas, cientistas, médicos, todos haviam desaparecido misteriosamente depois de fazerem muitas perguntas incômodas. Um nome em especial chamou minha atenção. Dr. Liang Cheng. Fiz uma rápida pesquisa e descobri que ele era um renomado virologista que trabalhava no Instituto de Virologia de Wuhan. Oficialmente, ele havia falecido de um ataque cardíaco em 2020. Mas o documento que eu tinha em mãos contava uma história bem diferente. Projeto encoberto. Neutralização concluída. Em 17/02/2020. Causa da morte, controle químico. Ou seja, ele foi assassinado. E se ele foi silenciado por saber demais, que segredos obscuros ele descobriu? Será que a verdade por trás da Covid-19 é ainda mais sombria do que imaginamos? Se você chegou até aqui, comenta. A verdade precisa ser revelada para juntos desvendarmos esse mistério. Mas antes que eu pudesse continuar lendo, o motorista do táxi olhou pelo retrovisor e soltou uma bomba que fez meu sangue congelar nas veias. Ei, meu camarada, você está sendo seguido. Virei-me para trás. O carro preto estava lá. E não estava sozinho. Agora eram três carros pretos. 3 sombras no meu encalço. O taxista me encarou através do retrovisor, franzindo a testa. Você quer que eu dê uma de ninja e despiste eles? Parei para refletir. Se eu dissesse sim, poderia acabar virando alvo fácil. Se eu dissesse não, talvez não tivesse outra chance de escapar ileso. O que você faria se estivesse na minha pele? Daria no pé ou enfrentaria o perigo de frente? Compartilhe seus pensamentos. Apenas siga a vida normalmente, respondi, tentando manter a calma. O taxista concordou e continuou dirigindo. Mas eu sabia que aqueles sujeitos estavam apenas esperando o momento perfeito para agir. Peguei meu celular e tentei acessar a internet para buscar mais informações sobre o Dr. Liang Cheng. Mas algo estranho rolou. 0 sinal. Mesmo no coração de Wuhan, onde a conexão era mais firme do que a rocha. Tentei ligar para alguém. Chamada não completada. Aquilo não podia ser coincidência. Eles estavam bloqueando minha comunicação. Foi então que senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei novamente pelo retrovisor. Um dos carros acelerou, ficando lado a lado com o táxi. Os vidros escuros impediam que eu visse quem estava dentro. Mas não precisei de muito para entender o recado. Estavam me cercando. Eita, mano, isso tá ficando cabuloso! O taxista murmurou. Antes que eu pudesse responder, o carro ao nosso lado fez uma manobra brusca. Segura as pontas! O taxista gritou. O carro girou, pneus chiando no asfalto. Meu corpo foi lançado contra a porta. Poucos segundos depois, paramos no meio da rua. Minha visão estava turva, mas consegui enxergar quando a porta do primeiro carro preto se abriu. Um cara de terno escuro saiu lentamente. Seu rosto estava escondido por uma máscara cirúrgica. Mas o que mais me deixou de cabelo em pé foram seus olhos. Vazios, gelados, como se já não fosse mais humano. Ele parou a alguns metros do táxi, apenas me encarando. E então, sorriu. Meu coração quase saltou pela boca. Era um sorriso que não pertencia àquele lugar. Lento, falso, como se ele soubesse de algo que eu não fazia ideia. Sobe fora do carro, ele ordenou. A voz não batia com o rosto. Era distorcida, metálica, inumana. Que porra estava acontecendo? Eu havia descoberto algo que jamais deveria ter visto a luz do dia, mas ainda faltava entender o porquê. Se você acha que estou numa enrascada, comente. Vaza agora! Para me ajudar a escapar. E agora, qual seria o meu próximo passo? Meu corpo inteiro estava gritando para sair correndo, para fugir daquele cara, daquela situação completamente maluca. Mas algo dentro de mim dizia que se eu fizesse isso, nunca mais seria visto. O motorista olhou para mim suando frio. Mano, acho que isso é muita encrenca para mim. Antes que ele pudesse abrir a porta e sair correndo, segurei seu braço. Se você sair, vão te pegar também. Ele hesitou. Eu sabia que estava arriscando ao envolvê-lo, mas era melhor do que ficar sozinho. O cara de terno escuro deu um passo à frente. Última chance. Saia do carro. Minha mente estava a mil. Se eu saísse, seria o fim. Se tentasse fugir... Bem, eu já estava sendo caçado. E então fiz algo inesperado. Peguei meu notebook e mostrei a tela para ele. A pasta Desaparecidos ainda estava aberta.
O cara ficou paralisado por um instante. Seu sorriso falso desapareceu. Ele reconheceu os nomes. Você não deveria ter visto isso, ele disse, sua voz menos robótica. Mas eu vi, respondi. E agora preciso da verdade? Seus olhos se estreitaram. Por um momento, pensei que ele ia me puxar para fora do carro. Mas em vez disso, ele sussurrou uma única frase. Procure pelo nome Zhao Wei. E então, ele simplesmente virou as costas e voltou para o carro. O motorista e eu trocamos olhares incrédulos. Os outros carros recuaram lentamente e sumiram no meio da cidade. Mas eu sabia que não era um sinal de paz. Era um aviso. Eles estavam me deixando vivo porque queriam que eu encontrasse Zhao Wei. Mas por quê? Quem era ele? E mais importante, o que ele sabia sobre a origem da Covid-19? Se você acha que essa revelação é só o começo, comente, a verdade está próxima. E compartilhe este mistério para descobrirmos juntos. Agora eu tinha um novo nome. E com isso, uma nova porta para o desconhecido se abriu. Porra, o nome Zhao Wei estava ecoando na minha mente como um trovão. Quem diabos era ele? E por que diabos aqueles caras me deixaram vivo só para encontrá-lo? O taxista, ainda tremendo, me encarou pelo retrovisor. Cara, não sei no que você se meteu, mas tô fora. Ele parou o carro numa rua deserta e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, abriu a porta e sumiu na escuridão da noite. Agora eu estava completamente sozinho. Abri meu notebook e comecei a cavar na internet. Mas, mano, não importa o quanto eu procurasse, não havia um pingo de informação sobre Zhao Wei. Nada. Nenhuma foto, nenhum artigo científico. Parecia que o cara nunca existiu. Mas então, uma notificação apareceu na tela. Mensagem recebida anônimo. Meu coração começou a bater como um tambor. Cliquei na mensagem. Era apenas um link, uma transmissão ao vivo. Cliquei. A tela ficou escura por alguns segundos. E então uma imagem surgiu. Um cara de jaleco branco algemado a uma cadeira. O rosto pálido, cansado, mas os olhos, caramba, os olhos estavam cheios de puro terror. A voz metálica de um narrador desconhecido ecoou na transmissão. O nome dele é Zhao Wei, e ele sabe a verdade. O cara ergueu a cabeça devagar e encarou diretamente a câmera. Eles não querem que vocês saibam. Mas eu descobri... De repente, um alarme estridente interrompeu a transmissão. Passos apressados ressoaram ao fundo. O rosto de Zhao Wei se contorceu de medo. Eles estão vindo! Ele gritou. Eles vão calar tudo! E então, a tela ficou preta. Meu notebook desligou sozinho. Todas as luzes ao meu redor começaram a piscar loucamente. Foi nesse momento que percebi, eu não estava mais sozinho. Uma sombra se movia lentamente na parede atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, uma mão gélida pousou no meu ombro. E uma voz sussurrou baixinho no meu ouvido. Agora já era, não tem mais volta.